Não, mano, esse... Eu dei, pessoal. Sentar cada um nos seus lugares, com silêncio, virar pra frente, prestar atenção. Tá? Então, na nossa primeira aula, nós tivemos uma dinâmica de apresentação, de quebra-gelo, para a gente iniciar o ano letivo de forma descontraída, mais leve, mais relax, e serviu para a gente poder se conhecer um pouquinho. E como eu havia falado na primeira aula, no ensino religioso, nós teremos sempre, uma vez por mês, dinâmicas, sempre na primeira semana. São essas atividades lúdicas, recreativas, que o propósito fazer com que vocês tenham esse momento de descontração, recreação e diversão no ano letivo. E na segunda semana sempre a gente vai trabalhar mitologia. Nós vamos buscar conhecer os mitos e lendas, as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Na aula de hoje vamos falar da mitologia grega. Vocês conhecem a mitologia grega? Mais ou menos. O que vocês sabem de mitologia grega? Os deuses eram povos politeístas. O que significa isso? Acreditavam em vários deuses, né? Quais deuses da mitologia grega vocês conhecem? Já ouviram falar? Zeus, deus dos raios e dos trovões. Quem mais? Poseidon, deus dos mares. Oi? Hera, eu acho. Hera, esposa de Zeus, irmã e esposa de Zeus também. Oi? Hades, o deus do mundo, né, do Tártaro. Ares, que é o deus da guerra. Perséfone. Hades, Afrodite, o deus do amor. Apolo é o que nós vamos falar na aula de hoje. Hélio, o deus do sol, e o Apolo. Uma disputa entre Apolo e Hélio, né? O Hélios. Porque Hélios é o deus do sol e, segundo a mitologia, é Apolo que puxa a carruagem do sol no céu. Apolo é o deus do sol também, é considerado o deus do sol, mas deus da música, deus da profecia, deus da ordem, deus da razão. É um dos deuses que tem mais atributos na mitologia grega. Ele é filho de Zeus com Leto. Zeus, que era um safadão, ele era casado com a própria irmã Hera, mas vivia chifrando ela. Ele pegava as deusas, tudo, pegava as ninfas, pegava humanas, pegava até rapazes. Deus não perdoava ninguém. Virava bicho para comer as pessoas. Exatamente. Ele se transformava, é um deus metamorfo, ele se transformava em outras coisas para pegar a galera. Né? Ele se transformou, por exemplo, em um touro para pegar a Europa. Foi daí que nasceu o Minotauro. Isso. Tem duas versões, né? Tem essa versão do Minotauro, tem outra que é do Poseidon, que também se transforma num touro e pega a Parcífera, que é a esposa do rei de Creta, o rei Minos. E aí nasce o Minotauro. Ele transforma num pássaro para poder pegar a Hera, a irmã dele. Ele fica 300 anos alugando a própria irmã para poder pegar ela. Ela não queria de jeito nenhum. Aí ele descobriu o ponto fraco dela, que ela era apaixonada por pássaros. Ele vai se transformar num pássaro e dorme com ela. Ele se transforma em cisne, transforma em chuva de ouro, transforma em um monte de coisa para pegar geral. Não perdoava ninguém. Aí ele pegou Leto e com ela teve o filho Apolo. Apolo, deus da razão, da ordem, do sol, da profecia, da lira. E Apolo, como o seu pai, acabou se tornando também um safadão. Uma vez ele estava doidinho na mulher lá, ele foi atrás dela, acabou deixando o rebanho dele desprevenido. Estava pastoreando o seu rebanho, abandonou o rebanho e foi atrás de uma figura lá. Aí o Hermes, vocês sabem que é o Hermes? Hermes é o deus mensageiro, tem uma sandália com asas. O Hermes morria de inveja do rebanho de Apolo. Aí ele viu que Apolo tinha abandonado o rebanho e foi lá e roubou o rebanho de Apolo. E aí escondeu o rebanho dentro de uma caverna. Mas só que como Apolo era o deus da profecia, ele descobriu onde Hermes tinha escondido. Aí ele chegou lá na caverna, o Hermes estava lá, com o rebanho,
E aí ele ia pegar o Hermes de porrada. Inclusive o Apolo era muito bom, um arqueiro, muito bom na flecha. Mas chegou lá, o Hermes tinha pegado as vísceras das cabras e tinha feito uma lira. Um casco de tartaruga, ele fez uma lira. E mostrou para o Apolo a lira, né, e o som a música que ela produzia. Aí o Apolo achou muito massa aquilo lá e foi trocou o rebanho dele pela lira do Hermes. Eros é o deus do amor, é o cupido da mitologia romana. Eros era um rapaz travesso que ficava com uma flecha, flechando as pessoas e fazendo elas se apaixonarem. Tinha duas flechas, a flecha de ouro, quando ele acertava a flecha de ouro nas pessoas, as pessoas passavam a se amar, se apaixonavam, e tinha a flecha de prata, quando ele acertava a flecha de prata nas pessoas, as pessoas passavam a se odiar, criavam um ranço uma da outra. Você já foi flechado por Eros? Qual flecha que você recebe mais de Eros? Do ranço ou do amor? A de prata faz você criar ranço pela pessoa. A de ouro faz você se apaixonar. Aí o Apolo estava zoando Eros. Falou, Eros, você é ruim demais nessa flecha sua, eu sou melhor arqueiro que você. Aí o Eros falou, ah é? Então tá beleza. Eros foi, pegou a flecha de ouro, acertou Apolo. Fez o Apolo se apaixonar por Dáfne. Mas só que em Dáfne o Eros foi e acertou a flecha de prata. Fez a Dáfne ter ranço de Apolo. E aí a Dáfne não queria ver o Apolo nem pintar de ouro. E o Apolo perseguindo ela, atrás dela. E ela já não sabia mais o que fazer para se livrar de Apolo. Ela foi e pediu a ajuda de Zeus. Zeus foi e transformou ela numa árvore, num ouriço. Aí ela se livrou de Apolo. A Hera, esposa de Zeus, depois ficou sabendo que Apolo era filho da traição de Zeus, resolveu se vingar. E mandou uma Píton, uma cobra, uma serpente gigante, matar a mãe Leto de Apolo. Aí Apolo, com as suas flechas, ele que inclusive era o pai de Asclépio. Asclépio é o deus da cura na mitologia grega. Ele tinha tanto em suas flechas o veneno quanto o remédio. Na verdade, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, dependendo da dose, podia curar, dependendo da dose, podia ser um veneno e matar. Aí ele vai, envenena as flechas e atira na Píton até conseguir matá-la. Mas antes de morrer, a cobra gigante vai e destrói uma região, que era a região de Delfos. E aí onde essa serpente devastou, eles vão lá e constroem um templo para Apolo, o templo de Delfos, ou um templo dedicado ao deus Apolo. Nesse templo ficava uma Pítia, uma pitonisa, uma mulher, e ela tomava umas bebidas alucinógenas que previa o futuro. Então, geral da Grécia ia lá para o oráculo de Delfos para tentar descobrir coisas sobre o futuro, principalmente futuro político ou futuro individual. Então era uma localidade muito famosa na Grécia Antiga, e lá eles tinham que ir consultar a Pítia ou a pitonisa, que com o uso de algumas substâncias ficava doidona e previa o futuro. Então Apolo mata a Píton, né, a serpente gigante. Lá onde que ele matou, constroem o templo de Apolo, e lá tem um oráculo de Delfos, onde tem a pitonisa. Outra treta do Apolo foi com Márcias, né? Márcias era um sátiro. Vocês sabem o que é um sátiro? Metade bode, metade homem. Metade bode, metade humano. E ele era, o Márcio, um grande músico. Só que ele tocava a flauta. E aí ele falou que era melhor músico do que Apolo. Aí o Apolo foi e falou, então vamos fazer uma competição para ver quem que é melhor, eu com a minha lira ou você com a sua flauta? Aí na competição nenhum dos dois venceu. Deu um empate. Aí o Apolo, muito esperto, o que ele fez? Falou, para desempatar nós vamos ter que tocar de cabeça para baixo.
Quem tocar melhor de cabeça para baixo é o vencedor. E quando você toca a flauta de cabeça para baixo, ela não sai o som. Aí, como punição pelo Márcias ter duelado ou desafiado ele esfolou o Márcias vivo, né? O sátiro. Esfolou ele, matou ele, esfolado. Essas são algumas histórias aí de Apolo, esse deus aí, um dos maiores deuses da mitologia grega, filho daquele que é considerado o rei dos deuses, que é Zeus, mas fruto de uma relação aí extraconjugal, fruto de uma traição de Zeus que era, entre todos os deuses gregos, o mais safado, né? Cachorro sem vergonha. Esse é um pouquinho da mitologia grega. Compreenderam o conteúdo, galera? Sim. Alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de perguntar sobre mitologia grega aí? Tá tranquilo? Bravo? Boa? Por hoje é só. É, né? Você viu que o pedaço da perna foi dando pra fila dentro. Teve assim.